Dando prosseguimento, convidamos o orador da noite, Geraldo Nunes, para proferir a palestra com o título A Fé Transporta Montanhas. Boa noite, queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Rogamos aos nossos benfeitores espirituais, especialmente aos nossos patronos, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Dr. Emílio Luz, Dr. Adolfo Frites e todos os nossos benfeitores dedicados a esta causa hoje, a causa do bem, do amor e da verdade. Se firmar, está tudo bem. Ok. O tema que nós propomos nesta noite é um tema que nos toca profundamente os nossos corações. Porque é um tema que foi muito exortado pelo nosso Mestre Jesus quando esteve aqui conosco, a fé. Em vários momentos em que o nosso Senhor esteve conosco presente, onde ele realizou feitos impressionantes. Ele remetia a uma força que muitas vezes não reconhecemos que existe dentro de nós, a fé. Dizia o nosso Senhor aos 10 leprosos que vieram pela estrada gritando o seu nome: Senhor, Senhor. E antes que eles chegassem a Jesus, eles já se olharam, sentiram aquele magnetismo. Senhor, cura-nos. É tão simples curar. Tão simples o que eles estavam pedindo. O feito de a cura de um leproso já era algo extremamente prodigioso. Francisco de Assis realizou isso na Úmbria. Mas ele pediu que trouxessem uma tigela grande, que colocassem pétalas de rosas, e após banhar aquele homem coberto de chagas, todos testemunhavam as feridas se fechando. Mas Francisco de Assis, ele teve um certo temor. Não seria presunção dele atender aquele pedido? Quando ele ouviu Jesus, porque ele era o médium do Cristo, isso outorgado pelo quilate da sua elevação espiritual, dizendo: apacenta as minhas ovelhas. E ele disse: sim, Senhor, me perdoe. Seja feito como tu queres. E banhou. E a cura aconteceu. Mas diante de Jesus estavam 10 leprosos.
E o que Jesus disse para eles? Vão. Se vocês, se eu estivesse ali, nós sairíamos? Sem ver o pedido ser atendido, como era de costume? E eles acreditaram. Que isso é fé. É ter uma confiança indissolúvel naquilo que você busca. Acreditar não é fé. Nós acreditamos em muita coisa, mas nós mudamos a nossa opinião. A fé, como o próprio termo em hebraico, em grego, diz, emuná, pistes em grego, é uma confiança inabalável. Vão, disse Jesus. E eles foram. E contam os evangelistas que no meio do caminho eles foram se olhando e as chagas foram desaparecendo. Mas um retornou e veio agradecer a Jesus. Que lição, né? Porque Jesus disse para ele, eu não curei 10? Por que só tu voltou? E disse Jesus, todos ali foram curados. E disse Jesus para a nossa profunda reflexão, vá em paz, seja curado do teu mal, seja feita a tua vontade, a tua fé te salvou. Eu fico pensando, não foram curados 10? E Jesus disse, seja curado do teu mal. O que será que todos fizeram para merecer aquilo? Mas um só, nos parece ali, compreendeu o significado da dor. E a gratidão é sempre aquela luz que acende em nossos caminhos, atraindo cada vez mais bênçãos. Nós vivemos esses dias difíceis. Nós vivemos esses dias tormentosos de transição do nosso planeta. Até então, diríamos que até a vinda do Consolador prometido, em 1857, o advento do Espiritismo com Allan Kardec, o mundo era dominado pelas tendências materiais. Afinal de contas, esse conhecimento da espiritualidade, da vida após a morte, da reencarnação, tinha sido combatido por séculos, como o próprio codificador estudou no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se nós observarmos o tempo que nós estamos neste mundo, o tempo do homem racional, do Homo sapiens, 25 mil anos a uma história de 6 bilhões de anos, nós estamos na infância do nosso planeta, praticamente. No entanto, quis Jesus, como ele prometeu, que toda essa ciência, que todo esse conhecimento, dado a urgência da transformação do planeta, como ele previu no sermão profético,
que isso chegasse à revelia da vontade do homem. Porque desde 1230, quando instituiu-se o Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Gregório IX, quem ousasse ser o intérprete de uma voz espiritual era queimado vivo. Por muitos séculos foram assim. Então essas vozes, elas se calavam. E quando o advento do Consolador prometido chegou, foi impossível sufocar o espraiar dessa luz, porque ela nasceu em vários pontos do planeta simultaneamente. Sendo, então, como o próprio nome diz, decodificado esses conceitos, esses ensinamentos que estavam esparsos no mundo por Allan Kardec. Um homem preparado para isso. Ele foi a reencarnação de John Hus, queimado vivo em 1415, porque pela primeira vez teve a coragem, na Tchecoslováquia, de traduzir o evangelho do latim para a linguagem comum, porque ninguém falava latim. Somente era lido nas igrejas. E ele colocou ao alcance de todos, e por isso ele pagou o alto preço de ser queimado vivo. Mas enquanto as labaredas o devoravam, o consumiam, ele dizia: hoje vocês matam o pato, mas haverá um dia em que as chamas dessa ignorância não o tocarão, porque ele estará voando muito alto. Se referia a ele, Hus, de John Hus, significa pato, na tradução de tchecoslovaco. Então ele fez essa alusão ao seu nome, pois 450 anos depois estava ele ali, chamado novamente para um testemunho. E ele trouxe essa luz, trouxe essa verdade para que a gente conheça, entenda e tenha esse entendimento do que nos traz nessa vida, como ele fala no capítulo 5º do Evangelho, as causas das aflições, causas atuais, causas anteriores e as justiças das aflições. Mas nós vivemos esses dias preditos por Jesus de pestilências, de fome, de guerra, de rumores de guerra, de nação contra nação, de cataclismas, de abalos. Creiam. Os Espíritos nos disseram isso. Capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegaste no tempo de se cumprir aquilo que foi predito, o Espírito da verdade, os obreiros do Senhor. De tal forma, as forças deste mundo estão sendo abaladas. Se nós contarmos o século passado, Primeira, a Segunda Guerra Mundial, 100 milhões de vidas foram levadas. A gripe espanhola, no começo do século passado, 20 milhões de vidas ceifadas. E veio os outros cataclismas, que nós já conhecemos, milhões de pessoas e milhões de pessoas. Não, no entanto, dado a urgência da transformação da Terra, nos planos de Deus, todos deveriam ter essa oportunidade de remeterem a sua jornada a um mundo melhor. E a nossa população, que no começo do século XX estava em 1 bilhão de pessoas, em 100 anos aumentou 7 bilhões de pessoas. De onde essas pessoas vieram? Tanto espírito reencarnando na Terra. Onde eles estavam? Onde nós estávamos? Porque provavelmente somos deste grupo, dada a luta que nós estamos aqui enfrentando em nosso mundo. E o único apelo, diante de tudo que nós vemos,
no mundo, por ano, morrendo 9 milhões de pessoas de fome, que não é uma doença. A fome é algo que, se você der um prato de comida, já não morrerá alguém. Mas 9 milhões de pessoas morrem de fome todo ano. Essa ansiedade e toda essa pressão que o mundo material nos exerce e a nossa interação com esse mundo, muitas vezes nos tirando o foco de grandes, superiores, maiores objetivos. Porque disse Jesus: buscai primeiro as coisas do céu e todas as outras vos serão acrescentadas. Nós não prestamos atenção nisso. Nós buscamos primeiro as coisas materiais e depois as coisas do céu. Porque qual é o pai, disse Jesus, que vendo um filho pedir pão vai dar pedra? Qual é o pai que vendo um filho pedir um peixe lhe dará uma serpente? Vós que sois maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais bem vos dará vosso Pai Celestial quando vós pedirdes a Ele. Mas nós pedimos a Deus e Ele não dá. Por que será que Deus não nos atende? Será que Ele nos atende como nós queremos ou como deve ser feito para o nosso próprio bem? Quantas vezes, e aliás, perguntaram a um sábio na antiguidade, se Deus sabe das nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos, por que nós temos que pedir? Ele já sabe. Falei, não. O sábio respondeu: a prece é apenas para educar o nosso desejo. Nós já sabemos o que nós queremos. Mas a prece é uma conversa com Deus. E ela é para educar o nosso desejo. Nós não sabemos o que nós queremos quando nós muitas vezes conversamos com Deus. Nós temos milhões de anos pela frente e a gente desperdiça uma oportunidade de conversa com Ele para resolver um problema de 1 minuto. Mas essa confiança que Jesus nos remeteu, buscai as coisas do céu primeiro e todas as outras vos serão acrescentadas. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Deus veste, Deus alimenta, Deus provém. Vós sois muito mais do que eles. Eu me lembro agora da conversa do senador Públio Lentulus com Jesus. A questão da fé. A filha dele, a filhinha que ele era um cônsul romano, uma autoridade, está no livro há 2000 anos, e a filhinha havia sido cometida de lepra. E os médicos recomendaram uma estância paradisíaca, uma praia, e ele foi para Galiléia, o Mar da Galiléia, que hoje não é muito bonito, mas na época, rico em flores, em vegetação, um lugar verdadeiramente paradisíaco. E ele foi para aquela instância, na Galiléia, e foi com prerrogativas de Estado. Uma autoridade, com missões a serem desempenhadas pelo governador. Mas a filha não ficou boa. E nesse pequeno e curto período de tempo, a sua esposa, Lívia, teve contato com os pescadores de Cafarnaum. E já estava tomada por aquela fé em Jesus, que estava ali. E pedindo para o senador, pedindo para o seu esposo, Públio Lentulus, vai pedir para Jesus. Mas ele era orgulhoso. Ele queria se esconder, não queria que ele aparecesse conversando, porque era para ele um rebaixamento. Apelar para a medicina espiritual.
a medicina espiritual, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, como que tamanho era o desespero, porque era um pai também, ele foi andar como quem não quer nada e diz assim, quem sabe eu tropeço com Jesus, né? E por um acaso eu dou a honra dele falar comigo e me prestar esse auxílio. Mas o tempo passou e caprichosamente ele não encontrou Jesus. Sentando num banco de uma praça, perto do lago, ele sentiu-se tomado por uma atmosfera que ele não sabia nem descrever. Que eu vou ler para vocês, se me permitirem, né? Para que a gente saboreie palavra por palavra do Emmanuel deste encontro. Que está aqui, né? Quando ele ergueu os olhos, ele deu de cara com Jesus em pé na frente dele. É que nós não temos noção, tão cedo talvez não teremos, o que é estar na frente de Jesus. Se a aura do Chico, que foi medida pelos pesquisadores russos na época, tinha 20 metros, quem entrasse num raio de 20 metros da proximidade do Chico já estava imerso no seu magnetismo. Por isso que muitas pessoas, quando chegavam a 1 metro do Chico, já estavam desabando em prantos. Porque aquela aura viva magnética tinha 20 metros. Quando ele estava bravo. Porque quando ele estava em oração, eu já não tinha contador que me disse a distância que chegava. Agora, e a aura de Jesus envolvia o planeta inteiro. Ele fez muito esforço para se apagar. Então ele foi e disse para o senador assim, senador, por que tu me procuras? Por que nós estamos procurando Jesus hoje? Aqui. O que nós viemos buscar? E espraiando o olhar, disse Emmanuel, profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse escutada por todos os homens do planeta, ele arrebatou com serena nobreza. Fora melhor que tu me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, porque já estava escurecendo, para que pudesses adquirir de uma por todas vezes a lição sublime da fé e da humildade. Porque a fé é material indispensável para que Deus opere as suas maravilhas. Allan Kardec disse isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé divina e a fé humana. Se todos nós, seres humanos, estivéssemos imbuídos do poder que nós temos com esta força, e se colocássemos a nossa vontade firmemente, confiantemente, a serviço dessa força, nós realizaríamos aquilo que se chamaria de milagre. Allan Kardec disse isso. A fé é esse material humano especial. Eu me lembro do Langerton dizendo para nós que uma vez chegou um casal em Peirópolis, trouxeram um filho com um tumor na cabeça, aquela criança tinha 9 anos de idade, tinha um tumor na cabeça, e o Langerton disse para eles, olha, e olha que aquele homem tinha fé. O que vocês estão me pedindo não está em mim. É um tumor do tamanho de uma bola de golfe.
Aquela criança tomava até 9 injeções contra a dor por dia, de morfina, para aliviar a dor. Já estava naquele estado. Se vocês estão pedindo algo que eu não tenho. Aí a mãe, porque vocês sabem que uma mãe tem um canal exclusivo com Deus. A mãe disse, olha, a pessoa que me mandou aqui, ela disse que você iria nos atender e que ele ia ficar curado. E o Langerton disse, mas minha irmã, é impossível alguém prometer com tanta certeza, tantas coisas haviam acontecido de bem ali. Não, essa pessoa disse, e o meu filho está aqui. E ela disse, mas quem é essa pessoa aqui? Ela falou, não, inclusive, ela mandou esse bilhete para o senhor. E está assinado por ele. Eles moravam a 2.000 quilômetros de Peirópolis. E vieram. Porque alguém disse, vai. Como muitos virão aqui amanhã. Ou até mesmo hoje, sem saber. Já estão recebendo o que pediram. Deixa eu ver o bilhete. Ele pegou o bilhete e estava escrito o endereço de Peirópolis. E assinado Augusto César Neto, que era um dos mentores da instituição em que ele trabalhava. Ele falou, olha, se ele prometeu, vai ter cura aqui. Porque era a assinatura dele. Eles não conheciam. Quando ele disse, vai ter, Augusto César apareceu. Disse, sim, meu irmão, eles estão aqui. A fé já vai cumprir o plano dela. Ele falou assim, então, meus irmãos, ele ouviu, mas eles não. Fiquem por aqui. Desfrutem do sítio, que era um sítio, né, em Peirópolis. Em Uberaba, né, na região de Minas Gerais, para quem não conhece. Fiquem por aqui. Primeiro dia, almoçaram, tomaram café com ele, estavam andando por lá. Eles, inclusive, deu os remedinhos para eles tomar. No terceiro dia, a família estava sentada na frente de um pé de pitanga, que tem em frente ao centro espírita. E apareceu para eles um homem que introduziu as mãos na cabeça da criança. A criança viu, os pais viram, e tirou uma massa cinzenta e que ela se dispersou no ar. E a dor de cabeça da criança passou na hora. Eles foram correndo, estou curado, e o Langerton, o que não? Aconteceu isso, e falou, podem ir embora. Estão curados. A fé, né? E vocês veem no livro Chico de Francisco algo parecido, né? Daquela senhora que foi conhecer o Chico porque ela estava condenada à morte. Nós já ouvimos muitas vezes isso, né? Mas só Deus condena a morte. É só Deus que sabe o dia em que se parte alguém. E ela foi para o Chico. Bom, Chico, eu vim me despedir. Eu falei, não, mas como se despedir? Não, é que meus médicos me deram 1 mês de vida no máximo. Eu falei, mas você já tentou? Não, Chico, eu não vim pedir. Porque eu já estou consolada pelos teus livros, pelas tuas mensagens. A única coisa que eu queria era te conhecer para mim e dizer obrigado. Mas o Chico disse, mas minha irmã não tem jeito. Mas aí o Chico, era o Chico, ele viu o doutor Bezerra de Menezes. Ele falou, minha irmã, não tem jeito do lado de cá. E do lado de lá, será que não tem jeito? A medicina espiritual?
Ela falou, olha, meu irmão, eu não vim buscar isso, eu vim te agradecer. E foi para o hotel, depois do trabalho. Quando ela amanheceu o dia, o seu travesseiro estava sujo de pus e sangue. Foi para a sua cidade, fez os exames e estava curado. Completamente curado. Mas a fé... E aí há uma coisa especial nessa passagem. Ela não pediu. Deus não sabe? Sabe. Ele só afere os nossos desejos. Sabe por quê? Deus responde para nós. Eu vou ler. Eu não esqueci. Estou com o Públio Lentulus piscando aqui na minha frente a passagem, viu? Mas eu vou ler uma mensagem no livro Coragem. Olha o nome do livro. Autores diversos, psicografado pelo Chico. Depois você pega em casa aí que você tem que ler todas as mensagens, porque é para nos dar coragem. Leiam essas mensagens. Eu vou ler essa mensagem daqui a pouquinho. Mas nessa passagem que nós dissemos agora, ela não pediu. Mas a fé era o pedido. E Jesus diz isso agora aqui. Eu não vim buscar o homem superficial, orgulhoso, que só os séculos de sofrimento vão enviar ao regaço do meu Pai. Não, meu amigo. Ainda falou para ele, não está sonhando. Que ele estava tão envolvido que tinha dissolvido o perispírito dele ali, com certeza. Depois tinha que ser recomposto. Eu não vim atender o teu pedido, as súplicas de um coração desditoso e oprimido. Sim, ele estava em sofrimento pela filha. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que vai salvar a tua filha. Sabe por quê? Ele não tinha fé. E por quê? Disse Jesus, e todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, não se envergonhem de mim, que eu não vou me envergonhar de vocês, lá em cima. Porque tens a razão egoística e humana. E sim, eu atendo a fé e o amor da tua mulher, porque a fé é divina. Basta um só dos seus raios poderosos para que se pulverizem em 1 minuto, em 1 átimo de segundo, todos os monumentos de vaidades do planeta Terra. E Emmanuel, no livro Coragem, eu faço questão aqui de ler para vocês, ele tem uma mensagem muito interessante que fala sobre essa questão. Tem uma mensagem aqui muito bonita, né, da Meimei, que nós vamos ler para o final, né? Mas vamos entender, é para nós termos coragem, nós estamos precisando de coragem. A força do amor. Orastes? Oramos todos. Pedistes? Pedimos. É o que Emmanuel está dizendo aqui. Desfaz-te, porém, de qualquer inquietação e aserena-te para recolher as respostas da providência divina. A gente já não pediu? A gente não confia em Deus? Então, Senhor, ó, é contigo. Tipo o Langerton, ele falou que vai ter cura, então vai ter, só não sei como, mas fica por aí. Já foi feito o pedido? Confia. Que se demora, Senhor, e aí lembrou de mim? Aí já não é fé. Não é aquela fé que move as montanhas.
Tipo os 10 leprosos. Ah, vamos ser curados? Tchau. Todos ficaram curados. Qual foi o maior exemplo de fé que Jesus citou no seu evangelho? O paralítico de Cafarnaum. Perdão, o centurião de Cafarnaum. Essa do paralítico também é para a gente debulhar no chão a chorar uns 3 dias. Que ele revelou ali a autoridade dele. Quem era ele? Levanta-te e anda. A multidão ficou assim, o que é esse homem que manda levantar e andar? Né? Não, perdão, ele disse, curados são os teus pecados. Aí, quem que é esse homem que diz que os pecados estão curados? Aí Jesus disse, para que vocês saibam a autoridade que eu tenho, o que é mais fácil dizer? Curados são teus pecados ou levanta-te e anda? Para que vocês saibam quem eu sou, do que eu estou investido, levanta, toma a tua cama e vai embora. Mas o nosso irmão Expedito, ele está aqui por uma razão. Um casal foi atropelado por um ônibus. Está aqui o nosso irmão, Leonel e Emília. O carro deles, o ônibus passou por cima, sobrou os 2 por milagre. Algumas fissuras na coluna da nossa irmãzinha ali na época, várias cirurgias de recomposição que ninguém percebe hoje, não teve nada. E ligaram lá para Jacupiranga, dizendo, olha, tem um casal, que eram eles, no hospital, em situação delicadíssima. Fissura na coluna, dores atrozes, morfina não resolvia, né? Não resolvia a dor. Eu falei, vou ligar para o seu Expedito, eu vou usar, porque essa daqui é demais, né? Eu vou ligar, seu Expedito, assim, ele falou, avisa que eu já estou lá. A mediunidade. E aí, fiz a ponte, ele ainda pediu um favor, porque as enfermeiras tiveram que juntar as camas, ele foi caprichoso, o casal tem que estar junto. Imagina isso numa enfermaria, né? Juntem as camas. Eu falei, eu no telefone passando as instruções, né? Ele está pedindo para juntar as camas. Eu falei, está meio difícil, mas obedeçam, por favor. Juntaram as camas. Deem as mãos! Disse, mas como vocês pediram? Então, dá as mãos. É para transmitir. Deem as mãos. Fizeram lá, deram as mãos. Ele atendeu. E as radiografias apresentaram depois uma solda nas 2 vértebras da coluna que estavam fissuradas. Isso foi em 2003. Em 2004, Pelotas vai receber num preito de gratidão esse trabalho. E estamos aqui há 20 anos. Mas nós estávamos lá em Jacupiranga, o nosso irmão Langerton era vivo, que ele desencarnou em 2003. E o nosso irmão Expedito vinha nas quartas-feiras e dizia, Geraldo, o que tem para mim fazer aqui? Eu falava para ele, Expedito, e eu falei, meu Deus, o que eu dou para esse homem fazer? Que atividade que eu dou para esse homem fazer? O homem, eu nem sei o que eu faço. Eu falei, depois da palestra tinha o atendimento fitoterápico. Vocês não se importam se a gente for até às 11 da noite hoje, né? Brincadeira. Nós vamos terminar no horário. Aí eu falei assim, olha, tem mensagem para botar dentro da sacolinha. E ele, com todo aquilo que ele sabia que ele tinha que fazer em Jacupiranga, não fazer os atendimentos lá, isso foi em 2002, ele começava a colocar mensagem dentro das sacolinhas dos remédios que depois seriam distribuídos. Em 2002, no final do ano, o Langerton esteve em Jacupiranga para um atendimento, como ele sempre vinha, lá na nossa instituição. Quando ele entrou, ele viu aquela pilha de sacolinhas que o nosso irmão Expedito tinha colocado a mensagem. A hora que ele botou a mão, ele disse, aqui tem a mão do Expedito. E quem já tocar nesta
sacolinha com remédio, já estará curado. Só por ele ter magnetizado essa sacolinha. Eu fiquei com uma vergonha de dizer para ele que eu era o que tinha sobrado para fazer ali no centro, que eu não sabia. E aí ganhamos esse presente. Agora vejam a mediunidade. Agora a pessoa entra dentro do centro espírita, conversa com os espíritos ali, porque imagina a quantidade de entidades que estão ali. Ouve a palestra do orador. Nós temos aqui grandes oradores aqui nessa sala. Aí depois vem... eu queria saber o que Deus disse para mim. Eu falei, senhora, desde a hora que você entrou, Deus está conversando contigo. É que nós não entendemos. Na minha infância, na minha adolescência, me formei na escola técnica e disse, bom, vou trabalhar. Só que eu era um aluno dedicado, hein? Não era o melhor, não. Era dedicado. Só que 4 meses em procura nas indústrias, nos concursos e tudo, e aquilo não está fechando. Não é possível. Eu tenho certeza que eu tirei 10 nesse concurso, nesse exame, nessa prova. Não. Nada. Então eu tinha que ajudar, né? Formadinho, tinha que trabalhar. Nós éramos 11. Eu estou com 2 irmãs, mas meu irmão aqui, tem muita gente que conhece essa história. Eu falei, eu já tinha um contato com o centro espírita, que eu ia, a princípio, acompanhar as minhas irmãs no centro espírita. Eu não sei por quê, que achavam que eu era guarda-costa. Um espirro de qualquer um e eu caía duro no chão. Então eu ia acompanhar, porque o centro espírita era à noite, né? Precisava de um homem acompanhar, então eu ia acompanhar. Só que eu fui acompanhar isso, que coisa bonita isso que estão falando, né? Coisa interessante. Tá aqui, elas estão rindo ali, mas sabe que é verdade. Aí eu disse assim, olha, será que eu não estou fazendo o que Deus quer? Eu vou ousar falar com Deus. Aí eu fui na ponte do canal São Gonçalo, que eu corria lá. Eu ia lá, saía de casa, morava no Simões Lopes, ia correndo lá no final da tarde e voltava. Por isso que até hoje eu fico batendo foto do pôr do sol. Porque eu ficava vendo aquele pôr do sol. E naquele pôr do sol eu disse, Senhor, nós temos que ter uma conversa aqui. Corajoso eu estava, né? Senhor, eu acho que o senhor não quer que eu fique aqui. Eu só tenho uma coisa para falar para o senhor. Eu vou aonde o senhor quiser. Só me mande para um lugar onde eu possa ser útil. 4 meses batendo em inúmeras portas, nenhuma abriu. No dia seguinte, às 11 horas da manhã, o telefone na minha casa toca. Eu atendo o telefone, era da cidade de Cajati. Eu queria falar com o Geraldo Nunes. Eu falei, é eu. É que o seu nome está numa lista aqui para um estágio. Eu falei, mas minha senhora, eu não dei nome para lugar nenhum. Aonde que é esse lugar que você está falando? É em Cajati. Eu olhei num mapa rapidinho, 1.200 quilômetros. Eu falei, mas o senhor também caprichou, né? Caprichoso. Quando eu ia dizer não, eu ouvi. Você não pediu? É porque aí a gente tem que entender o que Deus quer de nós. Estamos lá há 38 anos. Com as graças de Deus, com a ajuda das minhas 2 irmãzinhas que me ajudaram aí, custearam 1 mês tranquilamente para mim estar lá, não passar fome.
E estamos, mas é o que Deus provém para nós, o que nós hoje estamos pedindo e perguntando a Deus. Ele vai responder. Que é Emmanuel quem já está dizendo a resposta para nós. Ora e pede. Em seguida ele diz, presta atenção. Vai vir por intermédio de alguma coisa, dando-te a essência, todas as informações. Você lembra daquele filme da Bernadette Soubirous, A Vidente de Lourdes? Porque ele é antigo, mas tem um mais atualzinho. Ele é de 1960. Ele tem um mais atual. Mas o mais antigo é o melhor de todos. Também reservem um outro lençol. Porque a Nossa Senhora apareceu para uma criança de 14 anos. Ela nasceu em 1831, por volta então, de 1844. Numa gruta em que ao lado era um lixão. Capricho do plano espiritual, né? Aquela pastora passando por ali, ela olhou a Nossa Senhora, venha por 15 dias seguidos que eu vou te dar instruções. E ela foi. No último dia estava uma multidão em Lourdes, na gruta de Massabielle, e todo mundo pedindo uma prova, um milagre, porque só ela dizia que falava, e aquela coisa toda. E ela foi e disse, mãe, Nossa Senhora, eles estão pedindo um milagre. Ela falou, um milagre? Milagre. Vai ali naquele canto e cava um buraco. Cavou o buraco. Agora, lava-te nesta água. Só tinha barro, porque era um buraco numa gruta. Ela cavou. Lava. Ela não titubeou. Ela pegou aquele barro e esfregou na cara dela. E todo mundo disse, ela está louca. Ela saiu, ela obedeceu. Ela não pediu, ela obedeceu. Tiraram ela dali porque os pais ficaram constrangidos, a multidão começou a rir dela. Levaram ela, mas minutos depois começou a verter água. Uma fonte nasceu ali. E vários milagres depois de cura foram realizados ali. Hoje ela está lá, vertendo água até os dias de hoje. O prêmio Nobel de Medicina, Alex Carrel, ele era biólogo, o homem que inventou a transfusão de sangue. Porque até ele, a transfusão era assim, ligava uma artéria na outra. Não existia o anticoagulante que permitia que acumulasse e tudo mais. Ele foi o homem que descobriu essa técnica. Então ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina por isso. Ele acompanhou uma jovem, porque ele ficou tão impressionado, ele era francês, com aquelas curas que diziam, eu vou desmistificar isso. E acabou acompanhando um grupo e uma jovem tuberculosa que estava às vascas da morte. Febre de 40 graus, hemoptise, nem sabia se eles iam, em 4 horas de trem, aguentar a viagem. Pois ele acompanhou, disse, é nessa que eu vou, porque se ela só quis salvar, ele só queria a pior ali, a que estava em condições mais tristes, de dificuldade. Pois ela foi, ele foi, acompanhou, e quando ele chegou lá na Catedral de Lourdes, que já tinham construído um templo, já estava mais organizado, ele viu as pessoas que estavam carregando o outro, levando, ele perguntou, quem são vocês? Ele falou, nós somos pessoas que fomos curados. Já começou por ali. E agora a nossa forma de agradecer é ajudar quem está chegando aqui. Então já pegou aquela menina, levou na gruta, ela acompanhou ali a oração, passaram água nela, ela curou na hora. Acabou a febre, acabou as hemoptises, a cor voltou na hora. Esse homem se converteu ali. Passou a ser um grande difusor do cristianismo. Alex Carrel. Então nós estamos aqui com Emmanuel dizendo, o próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou a suplicar, Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ele não diz seja feita a nossa vontade, é a vossa vontade. É uma demonstração de confiança. É um detalhe só que eu queria lembrar: o corpo de Bernadette Soubirous faleceu em 1870. Ele está intacto, ele não se decompôs até os dias de hoje. Santa Rita de Cássia, a mesma coisa, a santa das causas impossíveis. Viúva, seus filhos morreram, e ela disse: eu vou entrar para o convento, que era o grande sonho desde menina dela, o convento das Agostinianas. Quando ela foi procurar a madre para entrar no convento, falou: você não pode, porque lá eles só aceitavam jovens solteiros. Você já é casado, você já é filha do pecado. Imagina. Você já é filha do pecado, então você não pode. Você é como aquela figueira ali, ó. Você está vendo aquela figueira? Você está seca para servir a Deus. Ela saiu muito triste. Passado alguns dias, ela começou a ajudar pessoas enfermas, que a lepra começou a atingir as pessoas, e quem ela rezasse no pé da cama, ela ficava curada. Ela orou e rogou e conseguiu curar o homem que matou o marido dela. Vocês imaginem? Aí é que tem um detalhe, o perdão, né? Porque ele ficou leproso, disseram esse homem, mas ele é ele. Vou lá, orou, curou. Saindo dali, ela disse: bom, Senhor. Ela rezou nada mais e nada menos que para Santo Agostinho, o patrono daquele convento. Ela estava do lado de fora do convento, os portões e os muros tinham uns 8 metros de altura. Portão, a espessura dele, enorme. Ela rezou fora e acordou dentro do convento. A Madre Superiora, Maria Teresa Piccolini, que tinha dito para ela: não, você não pode ser que nem aquela figueira seca, foi correndo ver essa mulher, o que você faz aqui? Isso é impossível. Quando ela disse isso é impossível, ela olhou para a figueira estava florida. Ela falou: isso não é impossível. Já abraçou, já botou o manto nela, você é das nossas. Porque isso daqui só obra de Deus. Ah, detalhe, o corpo de Santa Rita de Cássia está do mesmo jeito, desde o dia que ela desencarnou, e olha que já faz 5 séculos. Porque ela morreu em Cássia no ano de 1870. Ela viveu bastante tempo. Mas eu queria concluir com uma mensagem do espírito de Meimei, para redobrar essa nossa fé, para redobrar essa nossa confiança em Deus. Estamos em tempo. Ela diz assim, falando de fé: confia sempre. Nós vimos, né, o que aconteceu no nosso estado esses últimos dias. Da mesma forma que foi banhado pela dor, também está sendo banhado pela fraternidade, pelo amor. Eu tenho certeza que está sendo banhado pelo extremo amparo do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos sentimentos superiores foram brotados em dias como esse. Nós vimos um país se unir, um gigante Brasil, coração do mundo, para abraçar a dor de quem passou por este desafio e está passando ainda. Mas passar com Deus é os testemunhos que nós vimos. Nós vamos recomeçar. Nós não vamos desistir. É isso. É com Deus.
com Deus sempre. Confia sempre, não percas a fé, diz Meimei, entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, siga em frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Siga. Não tema. Deus só pediu para Abraão: mata teu filho para demonstrar a tua fé em mim. Ele pegou o filho e levou para o lugar do holocausto. Estava tudo pronto para o holocausto, para ele testemunho de fé, hein? Deus não pediu isso para nós. Só confia em mim. Mas para Abraão ele disse, vai. E nem tinha evangelho, não tinha Torá, nada, porque ele é o patriarca. Ele é o início de tudo. No meio do caminho, Isaac pergunta para o Abraão, que ele era um adolescente, né? Tinha o entendimento, falou, ô pai, eu estou indo com o senhor para lá, está tudo pronto lá, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Era ele. O que Abraão disse para Isaac? Deus proverá. A confiança em Deus de que ele não faz nada errado. Deus proverá. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Não é agora, não é no minuto. Tudo passa, se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais ditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer privação da fé e prosseguir vivendo. Não acreditar. É como alguém que não tivesse vida. Porque vocês creem, os cientistas descobriram isso. A fé produz anticorpos. Nos Estados Unidos, na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, vários pesquisadores, eles descobriram que quem tem fé produz as imunoglobulinas. Produz anticorpos, produz mais serotonina, produz mais dopamina, que são aqueles neurotransmissores responsáveis pela nossa felicidade e bem-estar mental. Quem tem fé produz mais. 40% menos das pessoas acometidas por câncer estudadas lá, quem acredita em Deus não tem problema com depressão. E a depressão, ele é o maior mal da nossa humanidade. Então, quem reza, quem tem fé, produz a vontade, serotonina, fica ali. É o bobo alegre. Feliz, está rindo. É aquele êxtase. Está rindo, está feliz. Bobo alegre para os outros. Que a pessoa que está ali está num estado... Como nos mártires, falaram para Joana de Cusa, você vai queimar. Ótimo. Foi assim que Jesus te ensinou a morrer dessa forma covarde? Não. Ele só me ensinou a te amar. Paulo ia ser decapitado, o soldado tremia com a espada ali. Ele falou, soldado, cumpre a tua função. Pá, cortou a cabeça dele. E é Emmanuel quem conta no livro há 2000 anos. Ele mandou o soldado, porque o soldado não queria descair. Então, um homem santo. Como é que eu vou fazer isso? Culpa! Mas antes ele disse para o soldado, eu vou para Jesus e você voltará para Nero. O infeliz é você. Não eu. Me liberte. Eu vou para Jesus. Ele passou um casinho depois, tá? Não foi assim também tão fácil. Ele chegou lá no plano espiritual. Mas vocês leem o livro Paulo Estevam. Não vou contar isso agora, né? Tudo passa e renova, mas o céu permanecerá. Eleva, pois, o teu olhar. Olhe para o alto. Luta e serve. Luta e trabalhe.
Não é venha a nós o teu reino e seja feita a minha vontade. Seja feita a vossa vontade, o vosso reino. Aprende e adianta-te, brilha a alvorada da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal. Aguilhoando-te com a afeição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã é um outro dia. E eu lembro do Chico. Emmanuel, eu estou ruim. Dá para nossa Mãe Santíssima me mandar um recado? Ele estava caprichoso, estava sensível. Um recado da nossa Mãe Santíssima? Sim. Nada mais, nada menos que a nossa Mãe Santíssima. Ele foi. Emmanuel só dá um tempo. Voltou. Eu estou com um recado. E ele disse, o que ela escreveu? Isso também passa. Ele ficou feliz. Você ouvir? Isso também passa. Quando ele ficou muito feliz, Emmanuel disse, ele falou que, ela mandou dizer para você que essa frase serve para quando você está triste, mas também quando você está feliz também. Aí ficou na mesma. Mas ficou a reflexão. A gente tem que estar regular. Se a água é sensível às vibrações, como aquele grande naturalista Masaru Emoto, já falecido, provou, expôs a água a vibrações, músicas diferente das músicas clássicas, para a gente ser mais resumido aqui, né? Diferente das músicas que elevam o nosso coração a Deus, que nos remetem a Deus. Se a água fica sensível, e ele provou isso, que ela fica disforme, ela fica pura, na condição cristalina, quando ela está remetida naquele som majestoso de um Johann Sebastian Bach, na área da quarta corda, que é uma das músicas mais belíssimas que nós já vimos. O 70% do nosso corpo é água. Como que está essa mente banhando esse corpo imerso nesse líquido precioso? Se teus olhos têm luz, disse Jesus, todo o teu corpo tem luz. Portanto, brilhe a vossa luz. Que Jesus esteja com todos nós. Muito obrigado a todos por estarmos juntos. Muito obrigado. Que assim seja. Muito obrigado, queridos irmãos. Obrigado. Eu falo baixo pra caramba. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar revendo grandes amigos, grandes irmãos, grandes companheiros de luta, juntos há tantos anos. Antes de mais nada, vamos louvar a Deus e elevar os nossos agradecimentos a Ele por essa oportunidade tão maravilhosa de nós podermos estar juntos, reunidos, tendo o privilégio de escutarmos as mensagens deixadas por ninguém menos que Jesus. Mensagens transformadoras. Existe uma arte japonesa chamada kintsugi. Quando uma taça, um copo, uma xícara se despedaça, é uma arte reunir todos os caquinhos com ouro, de forma que a xícara ou a taça ela se torna ainda mais valiosa. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque às vezes, meus irmãos, as nossas vidas são despedaçadas. Por vezes, as nossas vidas são quebradas. Vivemos num mundo de provas e expiações. Mas, se nós soubermos
usar essa luz dourada da paciência, da resiliência, da confiança, da esperança e principalmente de tudo que foi dito nessa noite, da fé. Nós, com toda certeza, reconstruiremos as nossas vidas. Com toda certeza, nós nos reconstruiremos. E não para ficar igual. Vamos ficar mais fortes e melhores. Melhor ser humano, melhor espírito. Nada está além do poder de Deus. Nada é impossível para Ele. E se Ele quiser, e através da nossa fé, nós vamos realizar verdadeiros milagres em nossas vidas e nas vidas das pessoas que nós amamos. Nós podemos fazer isso, estando com Deus. Que nesse momento Ele possa penetrar nos vossos corações, nos vossos pensamentos. Compartilhem as suas dificuldades, as suas dores, seus medos, seus sofrimentos, porque é hora de reconstruir. É hora de curar. É hora de seguir com a vida como Ele quer que nós sigamos. Cabeça erguida, confiança em Deus, e tudo vai acontecer. Que Deus os acompanhe no retorno aos seus lares. Graças a Deus. Muita paz para todos.